Boa noite. Hoje tem muita chuva em São Paulo. Como é que estamos andando? Tudo bem? A humanidade cada vez mais demonstra que não tem freio para nada. E assim, essa humanidade sem freio vai acontecendo as coisas aos trancos e barrancos. Essa humanidade está desgovernada como se fosse um caminhão estrada abaixo. E assim está essa infeliz humanidade de forma mundial. Não pode-se dizer este ou aquele país está perfeito. Todos os países estão com problemas. O astral inferior que nós estamos debatendo o tempo todo, as almas das trevas, são os causadores de todas as desgraças do mundo. Vocês já viram o que está acontecendo no mundo ou está passando despercebido? Vocês já viram o caso de japoneses que foram degolados lá no Oriente Médio porque o governo japonês não cedeu às exigências dos terroristas, dos criminosos daquela nacionalidade? E lamentavelmente é uma triste e dolorosa situação que o mundo se encontra. Ontem, por exemplo, lá do lado da Jordânia, um outro grupo queimou vivo um piloto jordaniano. Foi queimado vivo. Que culpa que tem um civil por ter caído na mão daqueles bandidos e ser queimado vivo? E aí, em contrapartida, a Jordânia enforcou dois elementos da outra nação. Então, é fogo contra fogo, é crime contra crime, é ódio contra ódio, porque está tudo envolvido nos espíritos do astral inferior. Os espíritos do astral inferior, que foram aquelas pessoas que provocavam desordem quando estavam em vida física, quando encontram porta aberta, encontram guarita nas mentes humanas, passam a intuí-las para esse tipo de práticas de crimes hediondos. Então veja que a humanidade está totalmente ignorante da vida além da matéria. Não há respeito humano. É mais fácil haver respeitar um tatu do que um ser humano. A vida humana está quase que não tem valor nenhum. É lamentável que isso tenha acontecido e vai acontecer por muitas e muitas décadas. É uma triste realidade, mas isso é assim mesmo. O que vai se fazer? Quem semeia vento colhe tempestade. A humanidade é isso que ela está fazendo. Agora, eu não entendo, na minha ignorância, materialmente falando, eu não entendo como as pessoas conseguem nutrir tanto ódio umas com as outras. Que culpa que tem as vítimas de certos procedimentos de certas nações? As vítimas não têm nada com isso, são seres humanos como qualquer outros. Mas as pessoas, na sua arrogância, na sua obsessão doentia, no seu domínio pelos espíritos do astral inferior, diz que isso é em nome de Alá, é em nome de Deus. Mas que caso? Mas que? Parece brincadeira. Então, meus amigos, eu digo o seguinte, vou continuar a bater na mesma tecla: não brinque com as forças invisíveis do astral inferior. Eles estão no invisível, e por isso elas não são vistas, mas podem ser sentidas pelas pessoas que têm naturalmente mediunidade aflorada da evidência, da intuição, que tem uma sensibilidade mais aflorada, dá para percebê-las. Agora, quando se chega ao conhecimento total do mecanismo da vida espiritual, como tudo funciona, aí a pessoa coloca as coisas no seu devido lugar, entende que nada acontece por acaso, que o sofrimento é fruto do mau uso do livre-arbítrio, e que o sofrimento não paga a dívida do passado, não paga os tais de pecados, e que Deus não está castigando ninguém. Deus não provoca o sofrimento nas pessoas. O astral superior, que os espíritos de luz, são a ligação direta com os mundos astrais superiores, com espíritos mais avançados, eles trabalham incessantemente
respeitando sempre o livre-arbítrio de cada ser humano. O livre-arbítrio é liberdade de ação, tanto para o bem como para o mal. Então a pessoa pode fazer aquilo que muito bem entender. Nós, durante os nossos programas, nossos vídeos, estamos mostrando os caminhos que levam as pessoas à loucura, à obsessão, aos desastres prematuros e todas as doenças, todos os infortúnios que a humanidade fica envolvida. Porque tudo deriva do pensamento. Pensou bem, agiu bem, atrai o bem. Pensou mal, agiu mal, atrai o mal. Não pode ficar no meio termo. Eu vou estar meio bem, meio mal. Ou estar no negativo, ou estar no positivo. Acabou. E allora, que facciamo così? Então vamos fazer a limpeza psíquica. Vamos praticar a limpeza psíquica. Hoje até vou diminuir o vídeo. Não vou ficar falando, já fico até aborrecido de falar sobre essas coisas. Porque o ser humano precisa entender que enquanto não se libertar dos vícios, não adianta. Não adianta ficar escutando muita conversa, muita lerota, e a pessoa não coloca nada em prática. É preciso se ter dignidade. Para se ter dignidade, é preciso entrar na sintonia do astral superior. Fazer a limpeza psíquica diariamente, todos os dias, de manhã à noite, durante 5 minutos. Se não puder fazer às 7 horas da manhã, faz às 8 da noite. Nos meus sites existe endereço do racionalismo cristão, onde se pratica a limpeza psíquica, segundas, quartas e sextas. É 1 hora, começa lá às 20 horas e termina às 21. Então você chegando lá 19h45, 19h30, veja os endereços. Se tiver algum perto da sua casa, vai lá. Tem aqui no Brasil, em muitos lugares, muitos estados. Tem nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, na África do Norte, Portugal, os Açores, ilhas portuguesas. Então existem muitos locais onde vocês possam praticar a limpeza psíquica. Ali não existe nada de interesse de ordem material. Você chegando lá não precisa dizer nem o próprio nome. Se você quiser dizer boa noite, diga. Senão eu vou chegar lá, senta e fica escutando. E se quiser marcar alguma consulta orientativa que existe nesses locais, vocês vejam os endereços e aí pode marcar uma conversa direcionada com o presidente para esclarecer dúvidas. Mas é preciso que quando chegam a essas casas, vocês comecem a fazer a limpeza psíquica, que isso é primordial, e também leiam os livros que ali estão, livros que ajudam a humanidade a se libertar de todas as enfermidades psíquicas e obter informações de cunho espiritualista. Quando eu falo que, sobre algumas religiões, ou as religiões em geral, ou o próprio espiritismo, eu falo sobre o procedimento, sobre as práticas, eu tenho absoluta convicção e conhecimento sobre o assunto. O astral inferior, quando ele está no invisível, ele se apresenta como se fosse o astral superior. Usa nomes pomposos, usa um palavreado cheio de melosidade. Na casa do Pai, Deus para cá. Quando começar a falar esse tipo de coisa, você já sabe que é um espírito do astral inferior. Porque no linguajar atual, a situação é outra. O Cristo poderia falar isso naquela época, que as pessoas não tinham mentalidade para entender a grandeza do universo. Hoje, a grandeza do universo se analisa sobre outro prisma. E o palavreado tem que ser mais condizente com a realidade atual. As religiões continuam com aquela papagaiada, falando do Cristo, contando história, pegando ovelha no pescoço, fazendo a coisa, usando pastores, usa tudo isso. A Igreja Católica, que foi a mãe de toda essa parafernália, ela está se afastando da parte mística, está partindo mais para a parte científica e indo para a parte de se tornar algo de uma forma internacional, que já é há muito tempo. As religiões pegaram todas as práticas místicas da Igreja Católica, estão praticando, e hoje está se espalhando, se evangelizando por todas as partes do mundo, pensando que existe um tal de Deus, que lá existe um Deus diferente, que eles estão todos certos, que já estão jungidos, que já estão salvos, já está a coisa toda. Tudo errado. Todos num caminho errado. Vocês vão desencarnar com esses aprendizados ultrapassados e arcados e vão ficar no astral inferior. Vocês vão se tornar
elementos criminosos, como criminosos são aqueles que passam a intuir vocês. Então não adianta ficar com meio termo, dar uma de bonzinho, que vocês são bonzinhos. Vocês podem ser bonzinhos, vocês pensam que são bonzinhos, mas não tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, por mais que queira ser bom, não vai ser. Para ser bom, tem que ser justo. E a justiça, poucas pessoas sabem praticar. Bom, hoje não vou me alongar muito. Eu levantei hoje às 2 da manhã e trabalhei até agora. Quer dizer que veja quantas horas que eu estou em pé. Eu estou aqui, no dever. Eu poderia até muito bem arrumar uma desculpa, que eu levantei às 4 da manhã, trabalhei até às 7 da noite, e não fazer o programa. Mas, no entanto, eu estou aqui, porque tenho um compromisso. Desde agosto do ano passado, eu não faltei a um compromisso. Porque quando você assume um compromisso com o astral superior, você tem que estar presente. E se você está presente, que você está cumprindo com a sua obrigação, você não tem nem tempo de ficar doente. Está vendo como é que é? Falta de tempo para ficar doente. Agora a maioria das pessoas tem muito tempo para ficar doente, então elas ficam doentes, porque não tem outra coisa para fazer de positivo. Né? Então vamos deixar a coisa para lá, vamos encerrar a semana, vamos fazer as irradiações do astral superior e aprendam isso. Pratiquem isso todos os dias, de manhã e de noite. Se vocês não puderem fazer 7 da manhã, 8 da noite, façam às 8, mas procure fazê-las no mesmo dia. Deu para entender? Se você começa a fazer às 10 da manhã, faz todo dia às 10 da manhã. Costuma fazer às 10 da noite, faz todo dia às 10 da noite. Nada impede que durante o dia possa até fazê-las, sentir o ambiente perturbado. Não existe contraindicação. Só que eu vou trabalhando e mostrando o sentido para não haver fanatismo, para que as pessoas criem mais uma muleta na sua vida. E esse foi o trabalho incansável do nosso estimado Luiz de Matos. Ele está bem atrás de mim. Quem conhece ele sabe que ele fundou a Oração do Costume em 1910. Ele iniciou um trabalho pioneiro naquela época, que está se trabalhando, só que existe no meio do caminho algumas pessoas tentando atravancar. De qualquer forma, o racionalismo cristão é o único lugar que se pratica a limpeza psíquica e se fala a verdade nua e crua para as pessoas. Quanto a outros acontecimentos, cada um verifica o que muito bem lhe apraz e siga o caminho. Pode se tornar até militante, pode se tornar presidente de uma casa racionalista, pode desenvolver cuidar da mediunidade numa casa racionalista, se você deixa de ser obsedado. E daí tem muita coisa para se fazer, mas procura o certo. Por que ficar no errado? Mas as pessoas gostam de ficar no errado, né? E o que eu posso fazer? Eu posso fazer, divulgar a espiritualidade. Colocar em prática? Eu coloco, é você. O que está esperando para colocar em prática? Então vamos fazer as irradiações, vamos encerrar um pouco mais cedo hoje e vamos dar continuidade à nossa luta pela vida. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos
para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.